Alguém ia perguntar alguma coisa? Tipo, não, pode aumentar, mas geralmente eles são para frequências específicas. Então, por exemplo, um capacitor ele consegue filtrar frequências muito rápidas até uma certa frequência. Se você coloca dois iguais, um na frente do outro, você só está aumentando o tempo de atenuação para ligar. A oscilação você vai conseguir que é a mesma oscilação. Você vai sentir a mesma oscilação dentro do seu circuito. Por quê? Porque, tipo, um capacitor, ele vai atenuar, mas é bem pouca coisa, tipo, não vale a pena. Geralmente, o que você vai fazer? Ao invés de colocar dois capacitores pequenos, você vai colocar um capacitor maior. Aí você tem capacitores maiores e menores por conta disso. Mas você não vai, tipo, colocar em série. Você vai colocar, tipo, um capacitor maior. Então, você chega lá, tem, tipo, uns capacitor, não sei, acho que eu já vi capacitor que tipo, era da altura, parecia um desses tipo, coisa de incêndio. Mas sei lá, ele não era do tamanho do lixo, mas vamos dizer tipo assim, ele era 3/4 assim, do lixo. Era um capacitor. Só que era um capacitor de estação elétrica. Acho que o bicho ele era de 30 mil volts, 60 mil volts, uma coisa assim. Doía. Era tipo, a gente brincava, uma vez a gente pegou um capacitor desses, aí carregou o capacitor. Aí a gente, obviamente, né, tem aquelas ideias de jirico que a gente adora ter. A gente fez uma roda assim, tipo, umas 20 pessoas, aí todo mundo dava as mãos, e aí, tipo, o cara da ponta chegava, tipo assim, colocava a mão num polo, aí o cara do outro lado, tipo, na outra ponta, tinha que colocar a mão no outro polo. Aí só, tipo, dava o polo assim, você tava instalando, assim, no polo. Legal. Brincadeira saudável, né? O capacitor também pode ser utilizado para disparo de energia, como se fosse um flash de câmera? Pode. Ele pode ser usado para disparar grandes capacidades. Pode. Mas o funcionamento dele a parte física dele é muito diferente desse? Não, é o mesmo capacitor. Só que vamos pensar assim. Aí, aqui eu estou dizendo que eu tenho um capacitor de 5 volts. Vamos pegar que eu tenho um capacitor de 20 volts. Mas dentro de uma bateria de câmera eu não tenho 20 volts, eu tenho uma bateria de 5 volts. O que ele vai fazer? Então eu tenho uma bateria que está com uma rede contínua. Então isso aqui é a minha bateria contínua. E aí eu tenho um capacitor que ele tem capacidade de 20 volts. O que ele vai fazer? Ele vai carregar e vai manter carregado. Certo? Aí quando ele carregar, eu vou avisar para o usuário, olha, o capacitor está carregado. Como que geralmente eu faço isso? Eu meço a quantidade de energia que ele está sugando, aí a partir do momento que ele parou de sugar a energia, significa que ele está sendo carregado. Aí eu vou disponibilizar um flash para o usuário. E aí o que o usuário vai fazer? Aí aqui na frente do capacitor tem um transistor. Tá? Então aqui na frente tem um transistorzinho. Esse aqui. E aqui é o botão da câmera. Tá? Aqui é o botão da câmera. E aí quando você aciona o botão da câmera, ele aciona o flash também. E aí o que ele vai fazer? Essa corrente aqui vai acender o LED. Então flash. Tá? Então você usa o capacitor para carregar, para fornecer uma quantidade de energia maior do que você tem disponível. Certo? Então você pode usar ele realmente para fazer uma carga e descarregar. Então ele funciona, só que ele descarga rápido, ele não é descarga lenta. Então, por exemplo, uma pilha. Uma pilha você tem um carregamento lento e uma descarga lenta dentro dela. Por quê? A pilha é de 1.5 volts, você vai jogar 5 volts em cima dela para fazer a carga, aí ela vai fazer uma carga e vai depois conseguir manter esse 1,5 volt por um certo período de tempo. O capacitor não, o capacitor você pega um capacitor de 20 volts, vai jogar 5 volts nele, ele vai conseguir carregar os 20 volts. Quando ele atingir os 20 volts, ele vai parar de carregar, porque ele não vai ter capacidade de passar para frente esses 20 volts, ele vai parar de carregar, e aí se torna uma possibilidade de soltar isso num disparo rápido. Tá? Então, sim, o capacitor ele serve para esse tipo de disparo, sim. Tá? E o último é o indutor. O que é o indutor? Bom, o indutor ele é um fio elétrico envolvido em cima de uma bobina, e aí ele, ao invés de armazenar em potencial elétrico, que nem o capacitor armazena, com potencial magnético, ele vai armazenar em potencial magnético. Então você vai ter um fio, tipo assim, vai ter 10 metros de fios que estão enrolados numa bobinazinha pequenininha. O que ele vai fazer? Ele vai conseguir filtrar frequências lentas. Certo? Então ele vai conseguir filtrar frequências.
Ele não é um dispositivo semicondutor. Mas por que eu coloquei ele? Porque ele é um dispositivo semelhante ao capacitor na ideia de filtro. Então, você tem como filtrar com o capacitor, você tem como filtrar com o indutor. Só que, geralmente, o capacitor você vai filtrar de uma frequência para frequências mais altas, do indutor você vai filtrar de uma frequência para uma frequência mais baixa. Tá? E aí, se você juntar esses dois casos, você pode colocar num sintonizador. Então, por exemplo, eu quero ouvir rádio. O rádio é 90x.y. Você quer filtrar essa frequência, você vai colocar um capacitor para dizer ninguém acima disso passa e um indutor para dizer ninguém abaixo disso passa. Você vai filtrar aquela frequência específica para conseguir demodular. Tá, vamos lá. Então, essa é a parte inicial de propriedades elétricas. Então, aqui a gente entra em álgebra, então vocês podem ver como a história é importante. Não precisa saber o nome das pessoas, como foi, tá? Não precisa saber data. É ridículo comprar data. Tá. O que a gente tem aqui? A gente tem, então, que a gente vai trabalhar com lógica argumentativa. O que são argumentações? Basicamente, são premissas que vão levar a alguma conclusão. Então, a gente tem alguns exemplos de premissas propriamente escritas, mas o que a gente quer trabalhar são com análises proposicionais, certo? Então, coisas que vão combinacionar e gerar alguma proposição lógica, certo? O que é uma proposição lógica? Uma proposição é tudo aquilo que tem um único valor. Então, por exemplo, 2 mais 2 é 4. É uma proposição com sentido verdadeiro. 2 mais 3 é 4. É uma proposição com sentido lógico falso, certo? X mais Y é igual a 0. Não é uma proposição, porque tem valores de X que isso vai ser verdade, tem valores de Y que não, isso vai ser falso, certo? Então, como ele pode assumir tanto verdadeiro quanto falso, ele não é uma proposição. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar combinar essas proposições para gerar lógica. Tá? Essas lógicas, basicamente, a gente vai utilizar uma tabela, como essa tabelinha aqui, tá? Geralmente sequencial, onde a gente tem o nosso input e o nosso output S de saída. Tá? Quem são os operadores que a gente vai trabalhar? A gente tem dois tipos de operadores. A gente tem os operadores unitários e os operadores binários. O unitário, o único operador que a gente vai trabalhar é o NOT. Tá? Então, que ele pode ser representado pelo tio, pelo pelinha, pelo asterisco P, pelo barra P, ou pelo P com um tracinho em cima. Vocês podem usar a representação que mais lhe vier. Tá? O que a gente tem? Toda vez que entra verdade, sai falso. Toda vez que entra falso, sai verdade. Então, ele simplesmente inverte a saída. Tá. E os operadores binários? Bom, os operadores binários podem ser o E e o OU. O que significa isso? Bom, o operador binário E vai dizer que é alguma coisa e outra coisa. Então, ambas precisam ser verdadeiras para gerar uma verdade. A gente pode representar pela multiplicação, pelo X, por esse chapéu, ou pelo E comercial, como vocês quiserem. Tá? E a tabela verdade dele é a seguinte, então, somente quando P e Q forem verdadeiras, o P e Q vai ser verdadeiro. Certo? Toda vez que um deles for falso, a sentença é falsa, porque eu preciso que ambas sejam verdades para que a sentença seja verdadeira. O operador OU, ele pode ser representado pelo mais, pelo V ou pelo pipe, que é essa barrinha de pé. Tá? Não é barrinha de lado não, é dividida, pipe, é barrinha de pé. Tá? O que a gente tem aqui? Bom, ele vai ser verdadeiro toda vez que algum deles for verdadeiro. Então, se P for verdadeiro é verdadeiro, se Q for verdadeiro é verdadeiro, se os dois forem verdadeiro é verdadeiro, mas se os dois forem falsos, aí é falso. Certo? O OU exclusivo, que é o SHOR, ele é o OU com uma evolução. Qual a evolução? Ele é exclusivamente um ou outro. Tá? Então, esse é o OU que você gosta de usar quando leva seu sobrinho no mercado e pergunta isso para ele. Você quer esse ou esse? E aí ele escolhe os dois. Por quê? Porque ele está pensando nesse OU. E você está querendo falar esse OU. Então, você quer falar o OU exclusivo e você acaba usando o OU unicamente. Aí ele acaba, então, ganhando você na lógica. Mas aqui a gente tem o OU exclusivo. Então, se o P for verdadeiro e o Q não for verdadeiro, aí a sentença é verdadeira. Ou se o P for falso e o Q for verdadeiro, aí ele é verdadeiro. Se os dois forem falsos, é falso. Se os dois forem verdadeiros, é falso. Tá? Porque ele é exclusivamente um ou outro. Então, por exemplo, pensa na catraca. Então, a catraca, ou ela está parada, certo? Então, ela está parada é um estado que um estado válido. Então, ou eu tenho uma pessoa entrando, então não tem pessoa saindo, mas tem uma pessoa entrando. Então, não tem pessoa saindo, mas tem uma pessoa entrando. É verdadeiro esse estado. Tem uma pessoa saindo e não tem uma pessoa entrando. É verdadeiro esse estado. Tem uma pessoa saindo e uma pessoa entrando.
Não vai rolar. Um vai olhar pra cara do outro, sai que eu cheguei primeiro. Não vai passar. Diga. Eu vi na internet que o short tem 3 variáveis, quando os 3 são 1, a saída também é 1 por tempo. Isso. Porque aqui, ó, o 1 e 1 dá 0. Aí esse 0, o short 1 dá 1. Porque você faz, os operadores eles são binários, então ele é de 2 em 2. Então você faz a combinação 2 a 2 para gerar a saída. Então, se eu estou pegando 3 entradas, então eu tenho, por exemplo, 1 ou 1 short 1, dá 0. Aí o resultado desse short 1. Aí 0, short 1, 1. Tá. Então, a ideia do short, de verdade, é a seguinte. Toda vez que eu tiver uma quantidade par de números uns, dá 0. Toda vez que eu tiver uma quantidade ímpares de números uns, dá 1. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho 0 uns, é par, dá 0. Aqui eu tenho 2 uns, dá 0. Eu tenho 3 uns, é ímpar, dá 1. Eu tenho 4 uns, dá 0. Eu tenho 12 uns, dá 0. Eu tenho 13 uns, dá 1. Então, ele sempre vai ter essa sentença. Depois a gente tem o implica, que é o P que implica em Q. Tá? O que é o P que implica em P? Toda vez que eu falo uma proposição e eu quero atingir um certo objetivo. Então, se eu parto de uma proposição que é falsa, eu posso tanto atingir uma proposição falsa quanto atingir uma proposição verdadeira. Certo? Então, se eu parto de uma premissa falsa, eu consigo chegar a uma proposição tanto falsa quanto verdadeira. Então, sendo o P que implica em Q, sendo P falso, eu posso chegar tanto no P verdadeiro, quanto no Q verdadeiro, quanto no Q falso. Certo? Então, o P que implica em Q, sendo o P falso, é sempre verdade. Agora, partindo de um P verdadeiro, eu só consigo chegar num Q verdadeiro. Então, um P verdadeiro não consegue chegar num Q falso. Então, P verdade não implica no Q falso. Então, um P que implica em Q, um P verdade e Q falso, não é verdadeiro. Agora, um P verdadeiro que implica no Q verdadeiro, é verdadeiro. Então, toda vez que eu parto de alguma coisa falsa, eu consigo atingir qualquer coisa. Toda vez que eu parto de uma verdade, eu só consigo atingir a verdade. Tá? E o inverso acontece da mesma forma. Então, Q que implica em P também é possível. E além do implica, a gente tem o C e somente C, que é o P que implica em Q e Q que implica em P. Que é basicamente pegar essas duas tabelas aqui, o P que implica em Q e o Q que implica em P, e aplicar o porta E entre as duas. Então eu tenho 1 e 1. 1 e 0. 0. 0 e 1. 0. 1 e 1. 1. Então, é justamente essa tabela do P, C somente CQ. Tá? Então, P que implica em Q e Q que implica em P. Depois, a gente tem algumas equivalências lógicas. O que são essas equivalências lógicas? Por exemplo, o P é equivalente a dizer que é o não P. Se eu negar o P duas vezes, é o próprio P. Uma falsa equivalência é eu dizer que a negação de P e Q é P negado e Q negado. Isso aqui é falso. Tá? Por que é falso? Bom, a gente tem as leis de De Morgan, que demonstra isso pra gente fez isso no quadro, mas nas leis de De Morgan a gente consegue ver que a negação de P e Q é P negado ou Q negado. E a negação de P ou Q é P negado e Q negado. Tá? E C somente C é P que implica em Q e Q que implica em P. Beleza? Tranquilos? Tá. Então, isso daqui é as proposições que a gente tem de De Morgan. Tá? Saibam elas, porque isso aqui vai ser legal para vocês, tá? Vamos lá. Depois a gente tem tautologias e contradições. O que são tautologias e contradições? Bom, tautologia é uma proposição que sempre vai ser verdadeira, não importa quais são os valores das entradas. E contradição é uma proposição que sempre vai ser falsa, não importa o valor da entrada. Tá? Então, por exemplo, uma tautologia, P ou P negado. Ser ou não ser. Não é uma questão, é sempre verdade. Tá? Então, ser ou não ser. Não importa, se você for ou se você não for, isso vai ser sempre verdade. Uma contradição, ser e não ser ao mesmo tempo. Então, P e não P. Isso é uma contradição, sempre vai ser falso. Tá? Então, morto e vivo. Não, vivo e não morto. Vivo e não vivo. Vivo e não vivo é tipo vivo e morto. Então você não tem um morto vivo. Por quê? Porque ele é falso. Engraçado, né? Oi? Matematicamente falando que zumbis não existem.
Bom, algumas propriedades. Então, algumas propriedades que a gente tem. A comutatividade. Então, você está falando A ou B é equivalente a falar B ou A. Tá? Se eu estou falando A e B, é equivalente a falar B e A. Tá? Então, eu posso inverter eles sem nenhum tipo de problema. Tá? Então, é um operador que permite a inversão. Associatividade. Então, eu posso fazer A ou B ou C, ou fazer A ou B ou C. Como eu posso fazer A e B e C, como eu posso fazer A e B e C. Tá? Então, eu posso escolher por onde eu quero começar com meus operadores sem nenhum problema. Tá? Então, com a comutatividade e a associatividade, eu também posso dizer que pode ser A ou C ou B, ou A e C ou B. Tá? Não tem problema. Posso inverter também isso. A distributiva é válida para as duas operações. Tá? Isso aqui fica mais claro quando a gente usa esse símbolo. Se a gente estivesse utilizando soma e subtração, esses símbolos aqui ficaria estranho. Tá? Então, por exemplo, eu tenho A ou B e C. Seria equivalente a falar A ou B e A ou C. A e B ou C. É A e B ou A e C. Se eu estivesse utilizando soma e subtração para dizer isso aqui, ficaria razoavelmente estranha essa sentença, mesmo ela estando verdadeira. Tá? Como que ficaria esse cara se eu estivesse utilizando a soma? Então, por exemplo, eu teria A mais B vezes C, ou B vezes C, e isso daqui seria equivalente a A mais B vezes A mais C. É estranho, certo? Agora, fazer A vezes B mais C é normal para a gente enxergar que isso aqui é A vezes B mais A vezes C, certo? Então, essa daqui é natural para a gente. Essa daqui fica meio estranha, mas para os operadores lógicos funciona. Tá? Então, mesmo ficando estranho para a gente, para os operadores é verdade. Tá? Então, se vocês optarem por utilizar símbolos de soma e subtração, só toma cuidado, porque às vezes é estranho, mas é válido. Tá? Bom, identidade. Identidade é quando você faz, por exemplo, A e 1. A e 1 é A. Porque se o A for 0, vai ser 0 e 1, vai dar 0. Se o A for 1, vai ser 1 e 1, vai dar 1. Então, é A. A ou 0. A ou 0, se o A for 0, 0 ou 0, 0. Se o A for 1, 1 ou 0, 1. Então, A ou 0 é A. Tá? Limite universal. Limite universal quer dizer que, tipo assim, ele não importa qual seja o valor, que vai ser o mesmo valor. Tá? A e 0. Não importa o que seja o valor de A, vai ser sempre 0. A ou 1. Não importa qual seja o valor de A, vai ser sempre 1. Certo? Negação. A e A negado. Sempre 0. A ou A negado. Sempre 1. Tá? Então, tautologia e contradição. Tá? Indepotência. A ou A, A. A e A, A. Tá? Então eu consigo, se tiver os dois A's, eu consigo juntar eles numa ação. Tá? Chama-se indepotência. Vocês não precisam saber o que é uma indepotência, tá? Vocês precisam saber que isso aqui funciona. Vocês precisam saber fazer essa conta, não saber o nome dela. Depois, absorção. Então, por exemplo, A e A ou B. Se eu fizer a tabela verdade disso daqui, vai dar A. Se eu fizer A ou A e B, também a tabela verdade vai dar A. Tá? Então eu tenho absorção do A por essas outras variáveis. Por quê? Porque ele é mais global nesse sentido. O operador NAND. O operador NAND ele é um operador universal, tá? Consegue fazer a representação do meu circuito. E esse operador NAND permite que eu consiga representar qualquer outra equivalência. Então, por exemplo, o NOT pode ser representado por A NAND A. O E pode ser representado por A NAND B, NAND A NAND B. O A ou B pode ser A NAND A, NAND B NAND B. Tá? Então eu estou representando todas eles a partir de unicamente portas NANDs. Fórmulas normais canônicas. Aí aqui eu tenho aquelas duas formas normais, que tem a forma conjuntiva e a forma disjuntiva, então a forma baseada em min-termos e a forma baseada em max-termos. Tá? Como que funciona isso? Bom, em min-termos eu tenho que o produto é o padrão, então eu vou ter o produto de várias somas. Não, somas de vários produtos. E o max-termos eu vou ter que a soma é o padrão, então eu vou ter o produto de várias somas. Tá?
Então, em max termos, as variáveis deixadas como zero vão ser os valores normais. Então, por exemplo, o A vai representar quando a variável A for zero. Então, o A puro no max termos é zero. O A puro no min termos é 1. Tá? E aqui, então, em max termos, o 1 vai ser o A negado. Então, no max termos, eu tenho que o A vai ser 0 e o A negado vai ser 1. E para o min termos, eu tenho que o A vai ser 1 e o A negado vai ser 0. Certo? Então, é uma observação importante quando estamos tratando de min termos e max termos. Tá? Aí aqui eu tenho todos os mnemônicos possíveis para 3 variáveis. Então, tipo assim, eu tenho A, B e C. Então, todas as possíveis sequências, então eu tenho cada uma dos max termos equivalentes e cada um dos min termos equivalentes para cada uma dessas linhas. Certo? Então, por exemplo, se essa linha aqui for acionada for 1, então se essa linha for 1, ele vai acionar esse min termo. Se essa linha for 0, ele vai acionar esse max termo. E assim subsequentemente. Tá? Como que a gente faz isso? Bom, a gente vai ter a forma normal disjuntiva, por exemplo, a min termos. Então a gente vai observar aonde a gente tiver 1, vai pegar os termos da tabela de min termos e vai gerar a equação de equivalência S. Tá? O que a gente tem então? Por exemplo, vamos pegar valores de A, B e C para S igual a 1, onde o S vai ser um dos estados, 2, 3, 5 e 6. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tabela onde eu vou ter todos os estados de 0 a 7, então todas as opções de 0 a 0, 0 até 1, 1, 1. E no estado 2, 3, 5 e 6 eu vou pegar os min termos, certo? Ao somar esses min termos, eu tenho a minha equação equivalente desse circuito, certo? Então essa equação aqui descreve minha situação S, onde o S vai ser 1 para esses estados. Tá? E a forma normal conjuntiva é em max termos. Então, por exemplo, eu vou olhar para todo mundo onde for o 0. Então, por exemplo, nas situações onde o S for 0, e a situação vai ser a 0, 4, 0, 1, 4 e 7. Tá? Então, a 0, 1, 4 e 7, então eu tenho esse max termos, esse e esse. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o produto desses max termos para obter a minha equação na forma disjuntiva. Tá, conjuntiva. Beleza? Então, obtive aqui a minha função S. Como vocês podem ver, essa função S aqui, ela é exatamente a função max termos de uma função, e essa daqui é a função min termos da mesma função. Tá? Então aqui eu tenho a função em min termos, e aqui eu tenho a função em max termos. Certo? E como que a gente vai fazer a partir de obter essa equação? Então, obtive a equação, o que eu vou fazer com ela? Eu vou tentar simplificar essa equação. Eu posso simplificar na mão, é uma possibilidade, sempre simplificar na mão é uma possibilidade, mas a ideia é utilizar o mapa de Carnot. O que o mapa de Carnot é? Basicamente, ele é um método que foi idealizado por Edward Vinci Carnot. Tá? Edward Vinci criou ele, depois Maurice Carnot aperfeiçoou para mais variáveis. E o que ele diz? Ele é um mapa, então ele é uma tabela, como se fosse uma tabela, não é tabela de Carnot, mapa de Carnot, é um mapa que mapeia as variáveis, as saídas S, para as posições, e a partir dessas posições, na visualização, ele consegue gerar simplificação. Tá? Então, o objetivo principal é eliminar erros de simplificação quando a gente faz isso manualmente. Tá? Obviamente, quanto mais entradas a gente tiver, mais complicado vai ser fazer esse mapa de Carnot. Como a gente viu lá, vai um mapa de variáveis de 5 variáveis, virava um track tridimensional. Então, fica um pouquinho complicado. Tá. Então, por exemplo, eu tenho P sem somente C aqui. Tá, o sem somente C existe de verdade? Não, ele não existe. Quem que é esse cara? Não sei, vamos ver qual que é a equação equivalente. Então, pegando essa tabela, mapeando ela para o mapa de Carnot, então eu tenho esse mapa, aí eu tenho meus grupos 1s, e aí eu chego que eu tenho um 1 mapeado para P0 e Q0, e um 1 mapeado para P1 e Q1. Então eu tenho que é P negado e Q negado, ou P e Q. Beleza? Então isso é o sem somente C. O que mais? Bom, eu posso agrupar eles por mais variáveis. Por exemplo, mapas de 2 variáveis. Eu posso agrupar por regiões, por uma região de quadras, se todo mundo for 1. Se não for todo mundo 1, então eu tenho regiões de pares e as regiões individuais. E essas regiões vão gerar as regiões de simplificação. Então, por exemplo, se eu selecionar essa região aqui, aqui tiver 2 1s, essa aqui é a região A. Por quê? Porque eu tenho que para metade da região o B é negado, para metade da região a região é B. Então ele fica uma simplificação por B e fica só o A dependente. Aí aqui tinha um exercíciozinho para vocês fazerem, certo? Então, tipo, eu tenho que a equação, olhando para essa tabela,
por mim termos, a equação é essa daqui. E se eu fizer a simplificação por mapa de Carnot, eu vou obter essa equação aqui de simplificação. Certo? Que é obtendo esses dois pares. Beleza? Regra do mapa de Carnot. Todos os 1s devem ser pegos pelo menos uma vez. Eu vou pegar esse 1 15 vezes. Não tem problema, vai pegar ele 15 vezes. Mas você vai ter que pegar todos eles pelo menos uma vez. Tá. Bom, para 3 variáveis. Para 3 variáveis a gente vai ter basicamente a mesma coisa. Você só vai ter uma região amplificada. Então primeiro a gente vai ter a região das quadras. Lembrando que as quadras eles conseguem fazer uma ligação das paredes. Então as paredes do mapa de Carnot se ligam e o teto e o fundo também se ligam. Tá? Então aqui ó, as paredes estão se ligando. Certo? Então vira uma quadra. E aí eu tenho os pares. E depois eu tenho as regiões individuais. Então lembrando que as extremidades sempre se ligam. Certo? Em todo e qualquer ponto as extremidades se ligam. Então, um exemplo desse cara, aí a gente tem essa tabela aqui gera essa equação. Essa equação, se eu coloco no mapa de Carnot, eu consigo fazer uma simplificação com uma quadra e um par. E essa quadra e esse par gera a equação C negado mais AB. Então, eu parti dessa equação e obtive essa equaçãozinha aqui só. Tá? Então, isso é o potencial do mapa de Carnot. Daria para fazer na mão? Daria para fazer na mão, mas é muito mais difícil. Obviamente, fazer com o mapa de Carnot é mais fácil. Beleza? Aqui tinha mais exercícios para vocês fazerem. Aqui nesse exercício a gente tem duas soluções possíveis, era isso que eu queria mostrar aqui nesse exercício. Então aqui ó, tenho essa solução possível e eu tenho esta outra solução aqui, onde eu pego para cima. Então aqui ó, essa dupla, eu posso pegar a dupla para cima, eu posso pegar essa dupla para o lado, certo? Ambas as respostas estão corretas, beleza? Então ambas as respostas estão corretas, mas podem ser respostas diferentes. Beleza? Então isso é uma das coisas legais. Então essas duas equações aqui são a resposta da prova. Então, por exemplo, ó, A negado e C, aí aqui eu tenho A e C negado, e de um lado eu tenho A e B negado, do outro lado eu tenho B negado e C. Parece que são equações diferentes, parece que o resultado é completamente diferente, mas na verdade está gerando exatamente a mesma coisa. E mapas para 4 variáveis. Bom, primeiro a gente vai agrupar as oitavas, depois as quadras, depois as duplas e por último as regiões individuais. Então, eu tenho as oitavas que podem ser agrupadas. Lembrando que essas oitavas também se ligam nos campos. Tá? As quadras que podem ser agrupadas. Um caso bem especial que é esse caso aqui, ó, as 4 pontas sendo ligadas. Lembre-se sempre desse caso com as 4 pontas. E depois os pares, que tem um monte de par aqui. Obviamente você não precisa decorar esse cara aqui, você não saber ter esse cara nas tabelas. Então, por exemplo, partindo de uma equação desse tamanho aqui, então, partindo dessa equação, vou simplificar ela. O que eu vou fazer? Colocar na tabela, gerar um mapa, gerei o mapa, gerei as regiões de simplificação e a partir das regiões de simplificação gerei uma equação simplificada. Então eu parti de uma equação que tinha 3 linhas de equação por uma equação que tem meia linha de equação. Certo? E tem exatamente a mesma funcionalidade lógica. Beleza? Essa aqui é a mágica do negócio. Aí vocês tiveram alguns exercícios com mapeamentos, com as simplificações e a equação para gerar vários exercícios aqui. E mapas de 5 variáveis, onde vocês têm mais uma curiosidade que realmente é um exercício que a gente fez nenhum desses. Ô, professor, Diga. qual o motivo da montagem está no Blackboard? Está no Blackboard. As duas turmas, né? Tanto elétrica quanto computação vai estar no Blackboard, né? Sim. Elétrica tá? Computação? Sim, beleza. Pergunta, semana passada tinha alguém que me perguntou que estava sem acesso ao Blackboard. Vocês adicionaram, todo mundo aqui está em algum grupo de sala do WhatsApp? Todo mundo está em algum grupo de sala? Tá, beleza. Então, qualquer coisa, se passem pelo WhatsApp e os slides. Tá? Já mandei para todo mundo. Tá. Não, tá beleza. Porque semana passada tinha gente que não estava. Tinha gente que tinha chegado na semana passada. Não, mas todo mundo já está adicionando, pessoal. Bom, aí a gente tem aqui para 5 variáveis, tem as regiões, a gente tem muitas regiões. Tá. Aí a gente entra num caso específico, num caso especial. Que caso especial que a gente entra? No caso que a gente não tem simplificação, certo? O que acontece no caso sem simplificação? Bom, num caso sem simplificação é quando a gente tem um circuito que não dá para ser simplificado. Então as regiões são únicas. Então aqui, ó, não dá para formar uma quadra, não dá para formar um par, não dá para formar nada. Dá para só formar as regiões únicas. Então a equação que descreve esse cara já é uma equação total. Deixa eu falar. Você que pode mandar aquela boca para fora?
a empolgação, é que ainda é um corredorzinho, aí um corredorzinho pequenininho, gente sentada dos dois lados, falando dos dois lados, não é. Foda. E aí tem vidro ainda que ajuda a passar som. Vidro não é isolante de som. Ficar quieto. Daqui a pouco a gente vai dar outra. Beleza. Tá. Outra maneira da gente utilizar esse mapa de Carnot, tá? A gente pode utilizar ele para fazer algumas outras simplificações. Certo? Então, por exemplo, a gente pode pegar o mapa de Carnot e mapear as regiões zeros. Então, essa região, esse mapa aqui, a gente pode pegar essa quadra e essa quadra. Ou a gente pode pegar esse par. Certo? Então, ao invés de pegar duas quadras, pegar o par. Vai gerar exatamente a mesma equação. Porém, uma eu tenho que olhar para o max termos, outra eu tenho que olhar para o min termos. Então, se eu pegar as duas quadras de uns, eu estou pegando por min termos. Se eu pegar o meu par zero, eu estou olhando para o max termos. Certo? Então, gera a equação S igual a mais C. Tá? Em ambos os casos. Beleza. Alguns exercícios de lógica que a gente já fez. Então, tipo, da lâmpada, essa aqui da lâmpada é legal pra caramba. Alguns exercícios. Tá. E depois a gente cai na conversão de base. Tá. Conversão de base. Vamos lá, pessoal. Conversão de base. O que a gente tem sobre conversão de base? Sobre conversão de base, a gente vai ter várias bases na prova, a gente tem que conseguir converter essas bases. O que é uma base? Uma base é um grupo numérico que consegue representar qualquer valor. Então, se eu pegar qualquer valor inteiro, eu consigo representar ele em absolutamente qualquer base numérica. Então, qualquer base de 2 para cima. Tá? Como que eu faço essa conversão entre os valores numéricos das bases? Eu tenho que, então, partir de um valor A que está numa base B qualquer, então eu tenho um A numa base B qualquer, e esse valor A numa base B qualquer é uma sequência de valores que pertencem a essa base, azinhos, certo? E aí eu vou multiplicar cada um desses azinhos pela sua posição, pela base elevada à sua posição. Então, por exemplo, o A que está na posição 0 vai ser multiplicado pela base elevada a 0. O A que está na posição 1 vai ser multiplicado pela base na posição 1. Base na posição 2 e assim por diante. Até números que a gente está acostumado na base 10, a gente pode sempre pensar no mesmo esquema. Por exemplo, o número 111 são 3 uns. Então, numericamente falando, eu tenho 3 números que são equivalentes, formando uma sequência. Só que eu sei que eles têm valores diferentes por causa da posição onde eles estão. Então, um deles está numa casa onde tem valor 1, um deles está na casa onde cada um tem o valor 10, e um deles está numa casa onde tem cada um o valor 100, que é justamente o 10 elevado a 0, 10 elevado a 1 e 10 elevado a 2. Tá? Então, isso é a conversão da base. Beleza? Então, eu estou convertendo um número A de uma base B para um número C na base 10. Então, eu estou convertendo de qualquer base B, para uma base na base 10. Tá? Dá até para fazer da própria base 10 para a base 10, mas vai dar o mesmo valor. Então, não precisa. Mas se eu não precisar, tirar dúvida, dá para fazer. E aí eu obtive esse meu valor C na base 10. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha base destino, que é a minha base P, e eu vou fazer sucessivas divisões. Divisões até quando? Até encontrar um dividendo zero. Tá. Quando eu encontrei um divisor zero, eu cheguei em zero, a divisão dá zero. Então eu sempre tenho um valor do divisor e o resto. Um valor do divisor e o resto. Então aqui eu não tenho casas decimais, eu só tenho valores inteiros.